Vídeo de número 10, então, da Lei 8666, de 21 de junho de 1993. E nós falaremos nessa lei ainda do pregão, Lei 10.520 de 2002. Vamos dar início do ponto que paramos na aula passada. Falávamos do leilão. Nós lemos o parágrafo 5º, agora vamos para o parágrafo 6º. Na hipótese do parágrafo 3º desse artigo, existindo na praça mais de 3 possíveis interessados a cada novo convite realizado para objeto idêntico ou assemelhado, é obrigatório o convite a, no mínimo, mais um interessado, enquanto existirem cadastrados não convidados nas últimas licitações. Se naquela mesma região, naquele mesmo município, por exemplo, lembra-se daquele exemplo da informática? Então, houve uma licitação para cartuchos. Enviaram o convite para 3 empresas. Aí, depois de um tempo, outro convite para mais 3. Só que há mais empresas concorrentes naquela cidade que exercem aquela mesma função, aquele mesmo objeto ou assemelhado. Então, nesse caso, é obrigatório não 3, mas pelo menos mais um convite a ser entregue, pelo menos 4, enquanto houver cadastrados não convidados nas últimas licitações. Então, nessa enviaram o convite a 4 empresas, só que ainda há uma que nunca recebeu um convite. Na próxima, mais uma. Então, enquanto houver naquela mesma região, na praça, naquele mesmo município, empresas que exercem aquela mesma função, deve-se ir acrescentando mais um, até que não haja mais convidados não convidados nas licitações anteriores. Parágrafo 7º. Quando, por limitações do mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, for impossível a obtenção do número mínimo de licitantes exigidos no parágrafo 3º, ou seja, 3 e além daqueles inscritos até 24 horas deste artigo, essas circunstâncias deverão ser devidamente justificadas no processo, sob pena de repetição do convite. O importante, pessoal, é salvar a licitação. Salvou a licitação. Ele enviou a carta convite a 3 no mínimo. E só que apenas 2 apareceram, ou somente um apareceu. O que deve fazer? Deve justificar e dar prosseguimento à licitação. Então, para fazer um processo de licitação dá trabalho. Então, o interesse da administração é que se salve o convite, se salve aquele procedimento. Então, não se faça outro convite. Agora, se não justificar, deve ser feito um novo convite. Aquele procedimento será nulo. Parágrafo 8º. É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou combinação das referidas nesse artigo. Eu vou pegar o que eu acho mais interessante do concurso e vou misturar com o que eu acho mais interessante na tomada de preço para favorecer meu irmão, para favorecer meu amigo. Então não posso criar nem fazer mescla de modalidades de licitação. Parágrafo 9º. Na hipótese do parágrafo 2º desse artigo, a administração somente poderá exigir do licitante não cadastrado os documentos previstos no artigo 27 a 31 que comprovem habilitação compatível com o objeto da licitação nos termos do edital. O parágrafo 2º desse artigo fala aqui da tomada de preço, que até o 3º dia anterior, aquelas pessoas que quiserem participar na tomada de preço, elas podem se cadastrar, elas podem providenciar os documentos para que seja devidamente cadastradas e possa participar. E nessa exigência, o texto está pedindo o quê? Que não pode ser exigido documentos diferentes, deve ser exigidos documentos que estão no artigo 27 a 31 que nós veremos, que fala da habilitação. Então, os únicos documentos que podem ser exigidos os documentos previstos no procedimento de habilitação.
Então, vamos supor que o administrador tem uma picuinha, tem uma mágoa com determinada empresa. Aí exige daquela empresa um certificado internacional, coisa que não está previsto na lei. Não pode, somente aqueles documentos que estão previstos no procedimento de habilitação. Nós veremos quais são no momento propício. Artigo 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos 1 a 3 do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação. 1. Para as obras de serviços de engenharia. Letra A. Convite. Até R$ 150 mil. Para a tomada de preços, até R$ 1.500.000. Concorrência acima de R$ 1.500.000. Vamos somente ler por enquanto e daqui a pouco a gente volta no resumo, no esqueminha que eu já fiz, até já mostrei para vocês e vocês verão como fica fácil a compreensão. 2. Para compras e serviços não referidos no inciso anterior, ou seja, serviços que não sejam de engenharia. Convite até R$ 80 mil, tomada de preços até R$ 650 mil e concorrência acima de R$ 650 mil. Então agora sim vamos para o resumo que eu fiz para que fique mais fácil a compreensão. Então eu até já mostrei esses slides para você. Modalidades então: concorrência, tomada de preço e convite. Obra de engenharia na modalidade de concorrência será acima de 150, acima de R$ 1.500.000. Será utilizado a concorrência. Então o primeiro aqui, R$ 1.500.000. Então aqui na concorrência, se eu quero contratar um serviço, fazer uma licitação para uma obra que o valor seja acima de R$ 1.500.000 e essa obra seja de engenharia, de construção, será, se for acima de R$ 1.500.000, a modalidade a ser utilizada será a concorrência. Se for outros bens e serviços que não engenharia, mas ainda concorrência, será, se for acima de 650 mil, será então a concorrência. Então a concorrência é de 650 mil acima de 650 mil para outros bens e serviços que não for engenharia e acima de R$ 1.500.000 para as obras de engenharia. A tomada de preços será então de 150 mil até R$ 1.500.000 se for obras de engenharia. E se for outros bens e serviços, acima de 80 mil até 650 mil. E o convite de 0 a 150 mil, que é a carta convite que será entregue a 3 pessoas, excepcionalmente no mínimo 3 pessoas, melhor dizendo. Então de 0 a 150 mil obras de engenharia e de 0 a 80 mil outros bens e serviços. O que você deve observar aqui, pessoal? É mais interessante você tentar memorizar de baixo para cima. Vamos lá em bens e serviços na modalidade convite. Outros bens e serviços, modalidade convite. De 0 a 80 mil até 80 mil será a modalidade convite, então. Se for 80 mil e 50 centavos, é acima de 80 mil. Aí será a tomada de preços. Então, acima de 80 mil até 650 mil reais será a tomada de preço. Mas se o bem que eu quero adquirir ou o serviço que eu quero contratar for 651 mil reais, por exemplo, será a modalidade de concorrência. Agora, o quadro do meio aí, convite, obra de engenharia, de 0 a 150 mil reais. Então, se a minha obra de engenharia custa 150 mil reais, a modalidade a ser utilizada será convite. Agora, acima de 150, até 1.500.000 será a tomada de preço e acima de 1.500.000 será a concorrência. Observe então que a concorrência, tomada de preço e convite se resume no valor. Estamos falando aqui de valores. Isso, tenho certeza que esse quadro vai facilitar você compreender o texto em que nós acabamos de ler. Parágrafo 1º.
As obras e serviços e compras efetuadas pela administração serão divididas em tantas parcelas quanto se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala. Esse parágrafo único está sendo redundante, nós já falamos sobre isso em vídeos anteriores. A economicidade deve ser observada, vai ser parcelado tanto que for viável. É lógico que não vai ser uma dívida sem fim com juros absurdos, então deve observar a viabilidade e de acordo com os recursos disponíveis no mercado. Por exemplo, se o mercado não dispõe, por exemplo, de parcela de infinitas, mas, por exemplo, 30 vezes, 48 vezes, as disponibilidades do mercado. Parágrafo 2º. Na execução de obras e serviços e nas compras de bens parceladas nos termos do parágrafo anterior, a cada etapa ou conjunto de etapas da obra, serviço ou compra, há de corresponder licitação distinta, preservada a modalidade pertinente para a execução do objeto em licitação. Pessoal, esse dispositivo que nós acabamos de ler, é matéria da nossa próxima aula. Nós vamos contextualizá-lo com o objeto da próxima aula. Então eu vou grifar aqui e nós vamos prosseguir para não ficar confuso. Na próxima aula nós voltaremos aqui e falaremos dele e vamos contextualizar com o assunto que eu já preparei para a próxima aula. Então, apenas a leitura nesse exato momento e vamos para o próximo parágrafo. A concorrência é a modalidade de licitação cabível qualquer que seja o valor do seu objeto, tanto na compra ou alienação de bens imóveis, ressalvado o disposto no artigo 19, como nas concessões de direito real de uso e nas licitações internacionais, admitindo-se neste último caso a observados os limites deste artigo, a tomada de preços, quando o órgão ou entidade dispuser de cadastro internacional de fornecedores ou convite, quando não houver fornecedor do bem ou serviço no país. Pessoal, eu fiz um resumo a respeito da concorrência e eu entendi que, pelo menos a meu ver, que é necessário apresentá-lo agora para entender o que nós estamos dizendo. Então vamos a este resumo para entender a concorrência. Está aqui em formato de Word, mas eu acho que dá para você ler aí tranquilamente. A concorrência ela é feita em razão do valor alto, que está no artigo 23 que nós lemos, né? Para obras, serviços de engenharia, acima de 1.500.000. Outros bens e serviços, acima de R$650.000. Agora, há outras hipóteses em razão do objeto. Letra A. É obrigatória a concorrência para aquisição ou alienação de imóvel. Então, aquisição ou alienação de imóvel será utilizado a concorrência. É obrigatório a concorrência, salvo o artigo 19, quando o imóvel for decorrente de ação judicial ou da ação em pagamento, que será o leilão. Nós falamos isso. Quando o imóvel for decorrente de alienação do imóvel, decorrente de decisão judicial ou da ação em pagamento, que é pagar de maneira diferente, então será utilizado o leilão e não a concorrência. Então daqui a pouco nós voltamos aqui neste resumo. Então nós acabamos de ler aqui os casos aqui do artigo onde utiliza a concorrência para qualquer imóvel, exceto o artigo 19 que nós já vimos que será o leilão será o leilão da ação em pagamento ou decisão judicial. Agora voltando ao resumo, então, nós temos no caso da concessão. Também é obrigatória a concessão, a concorrência, melhor dizendo, na concessão do direito real de uso de bem público e para a concessão de serviço público. Imagina o direito real de uso nós temos um exemplo de um bem público em que o particular vai utilizar para exercer alguma função. Então é concedido a ele, será obrigatório a concorrência. A concessão de um bem público, de um uso de bem público, por exemplo, montar um restaurante numa universidade pública, deve haver concorrência, é a concessão de um bem público.
exemplo de concessão de serviço público, a telefonia, transporte público. Quando houver essa concessão, também será para concorrência. E uma outra exceção que eu estava pesquisando aqui é, a partir de 1995, muitos serviços, pela Política Nacional de Desestatizações, as privatizações, muitos serviços foram concedidos. Isso aqui pode ser transmitido por leilão, se o serviço estiver previsto no Programa Nacional de Desestatização. Então, nesse programa, se um serviço estiver naquele programa nacional de desestatização, então aquela alienação, aquela privatização será feita também por leilão do bem imóvel e não será a concorrência, hein? Seja o valor que for. Então, umas hipóteses aqui que deve ser observada quando nós lemos aqui. Observe aqui o em branco, como nas concessões de direito real de uso e nas licitações internacionais. Nós temos aqui outra provisão, então. Nós vimos lá no resumo, como nas concessões do direito real de uso, é também obrigatório a concorrência, a modalidade concorrência. Agora, as licitações internacionais também deve ser a concorrência, mas admite-se, neste último caso, observados os limites deste artigo, a tomada de preços quando o órgão ou entidade dispuser de cadastro internacional de fornecedores. Se lembra, meu amigo, que lá na tomada de preço era necessário um cadastro ou até 3 dias, entregar os documentos que habilite aquele cadastramento? Então, aqui também nas licitações internacionais, se aquela entidade pública tiver um cadastro internacional, pode-se utilizar a modalidade tomada de preço, desde que o valor seja da tomada de preços. Observe o final, ou o convite, quando não houver fornecedor do bem ou serviço no país. Então, pode sim, ser a modalidade convite. Eu vou dar um exemplo que veio à minha mente agora. Imagine um serviço de manutenção oficial da Microsoft. Deve ser feito pela Microsoft. Então, pode a modalidade convite nesse caso. Se não houver fornecedor do Brasil, se for um produto da Microsoft, um software, então pode sim o convite, desde que não haja fornecedor no Brasil. Parágrafo 4º. Nos casos em que couber convite, a administração poderá utilizar a tomada de preços e, em qualquer caso, a concorrência. Aqui tem um macete para você memorizar, pessoal. O macete é o seguinte: se eu vou fazer uma licitação, se eu for utilizar o convite, então se o valor for do convite, eu posso utilizar uma modalidade acima. Então, se eu for utilizar o convite, eu posso usar tomada de preços e concorrência. Se o meu valor é da tomada de preços, eu posso utilizar a concorrência, mas não posso o convite. E se for da concorrência, somente ela, se não estiver enquadrada nas exceções que nós vimos anteriormente. Então, quando o valor for menor, eu posso utilizar as modalidades acima, mas quando o valor for, por exemplo, da concorrência acima de 1.500.000, eu não posso utilizar a tomada de preço e o convite. Então, guarde isso. Se meu valor é do convite, eu posso utilizar as acima, eu posso subir, mas não posso descer. Esse é o macete que eu gostaria de deixar para vocês aí nesse parágrafo 4º. Então, continuando, é vedada a utilização da modalidade convite ou tomada de preços, conforme o caso, para parcelas de uma mesma obra ou serviço, ou ainda para obras e serviços da mesma natureza, no mesmo local, que possa ser realizadas conjunta ou concomitantemente, sempre que o somatório de seus valores caracterizar o caso de tomada de preços ou concorrência, respectivamente, nos termos deste artigo, exceto para as parcelas de natureza específica que possam ser executadas por pessoas ou empresas de especialidade diversa daquela do executor da obra ou do serviço. Pessoal, imagine que nós temos uma
uma obra extensa para ser feita, uma construção de uma rodovia, a abertura de uma estrada, a construção de uma rodovia com várias pontes, uma obra que vai durar muitos anos. E o valor dessa obra é concorrência. O valor é para concorrência. Mas o que o administrador faz? Ele parcela as licitações para que seja utilizada a modalidade tomada de preço, ou para que venha utilizar o convite e não use a concorrência. Então, ele parcelando, os valores vão ficar inferiores a 1.500.000 e ele vai utilizar a tomada de preço ou o convite, conforme o caso. Isso é vedado, não pode. Deve-se utilizar o valor total da obra. Imagine que o administrador ele prevê lá no seu orçamento a aquisição imagine um município grande, uma aquisição lá de 50 viaturas policiais ou 50, a cidade de São Paulo, né? 50 ambulâncias, por exemplo. E o valor daquela ambulância, daquelas CTIs, UTIs móveis, ultrapassam o valor da concorrência, acima de 1.500.000. Aí, o que o administrador faz? Ele vai e, aos poucos, devagar, gradativamente, ele vai comprando pouco a pouco por convite. Não pode. Ele tem que usar o valor total e utilizar o valor da concorrência ou da tomada de preço, conforme o caso. Agora, tem uma exceção, exceto para as parcelas de natureza específica que possam ser executadas por pessoas ou empresas de especialidade diversa daquela do executor da obra ou serviço. Dentro daquela aquisição, dentro daquele serviço, há um objeto a ser instalado, há algo a ser construído que é de natureza específica, diferente da habilidade daquela empresa que construiu a obra maior ou que vendeu as ambulâncias, por exemplo. Então, neste caso, sim, é algo específico e o valor do convite eu posso fazer diferente daquela concorrência ou daquela tomada de preço que nós vimos acima. Tranquilo, vamos para o próximo. Nós vimos o parágrafo 5º, agora o parágrafo 6º. As organizações industriais da administração federal direta, em face de suas peculiaridades, obedecendo aos limites estabelecidos no inciso 1 desse artigo, também para suas compras e serviços em geral, desde que para a aquisição de materiais aplicados exclusivamente na manutenção, reparo ou fabricação de seus meios operacionais bélicos pertencentes à União. Aqueles limites lá da concorrência, tomada de preço e convite, 1.000.000, aquisição de serviços de engenharia e outros de não serviços de engenharia. Aqueles mesmos limites de valores devem ser observados, então, pelas organizações industriais da administração federal direta, a nível federal, pessoal. Aqui embaixo fala que, desde que para aquisição de materiais aplicados exclusivamente na manutenção, reparo, fabricação dos meios operacionais bélicos pertencentes à União, as armas, os veículos das Forças Armadas e etc. devem observar, então, aqueles limites na aquisição de especiarias e de objetos para essa manutenção ou criação ou fabricação destes produtos. Parágrafo 7º. Na compra de bens de natureza divisível e desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo, é permitida a cotação de quantidade inferior à demanda na licitação, com vistas à ampliação da competitividade, podendo o edital fixar quantitativo mínimo para preservar a economia de escala. Temos aqui, no parágrafo 7º, uma exceção àquilo que nós dissemos há instantes atrás. Nós dissemos que a administração, ela, quando for licitar, ela não pode parcelar. Lembra do caso das ambulâncias, de comprar aos poucos para que a quantidade, para que modifique a modalidade de licitação. Mas aqui, na compra de bens de natureza divisível, imagine que
a compra de inúmeros materiais para a saúde, para o PSF, Programa de Saúde da Família. Aí vem lá medicamentos, aparelhos de aferir pressão, etc., e materiais de escritório, etc. Materiais divisíveis. Desde que não haja prejuízo para o conjunto do complexo, é permitido aqui então uma cotação de quantidade inferior à demanda na licitação. Na licitação, a demanda era a nível de milhões, aqui pode haver contratar quantidade inferior para que haja vistas a ampliação da competitividade, podendo o edital fixar quantitativo mínimo para preservar a economia de escala. Então, para que as empresas locais possam concorrer também, por exemplo, fornecer papel higiênico, fornecer gases, fornecer outros produtos, então, por exemplo, então pode sim fixar quantidade inferior, a administração pública pode fazer isso para visar a ampliação da competitividade. É diferente do que nós vimos anterior, onde o interesse do administrador era que modificar a modalidade de licitação. Vamos ver o parágrafo 8, encerrando esse vídeo. No caso de consórcios públicos, aplicar-se-á o dobro dos valores mencionados no caput deste artigo, quando formado por 3 entes da federação, e o triplo quando formado por maior número. O que nós temos que observar aqui? Aqueles valores limites da concorrência, tomada de preços e convites, se for feito por consórcios públicos, com até 3 membros da federação, por exemplo, 3 municípios formando um consórcio público, então vai se aplicar o dobro dos valores. Então não será 1.500.000, mas 3 milhões e por aí vai, o dobro, desde que haja 3 entes da federação, 3 municípios ou um estado, município e a União, ou 3 estados, e o triplo quando formado por número maior. Se o consórcio tiver mais de 3 entes da federação, será o triplo. Guarde isso aqui, pessoal, isso aqui é decoreba mesmo, mas cai em prova. Então, nos consórcios públicos, vai ser aplicado o dobro dos limites para concorrência, tomada de preço e convites, quando for 3 entes da federação. E o triplo do valor, se for o número limite será o triplo se for mais de 3 entes da federação formando o consórcio. E aqui nós terminamos esse vídeo número 10. No próximo falaremos da dispensa da licitação. Muito obrigado e até a próxima.